Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Graças eu quero dar ao Senhor por essa oportunidade que me foi concedida. Obrigada, pastor, por a oportunidade. Corajoso, viu? Corajoso. Irmãos, antes de nós entrarmos lá dentro do texto, eu quero te falar algo aqui à igreja que eu não poderia deixar de falar nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos toca para dizermos algo à igreja, e eu entendo que tem que ser no momento que o Espírito Santo de Deus assim fala aos nossos corações. Nós não podemos deixar para outra oportunidade. E Deus falou muito forte comigo nessa noite, enquanto a irmã Duda louvava. Ela cantou um hino que dizia assim: isto é coisa para Deus. E Deus falou fortemente no meu coração com aquela frase que fazia parte do louvor que a irmã Duda estava louvando. E eu quero nessa noite, irmãos, testemunhar de algo que o Senhor me deu por esses dias, que foi um presente de Deus. Foi um presente de Deus para a minha vida. Foi um milagre que eu recebi do Senhor. Há 1 ano e meio atrás, eu estava fazendo alguns exames de rotina e fiz vários exames de sangue. E quando esses resultados dos exames chegaram até a mão do meu médico, ele falou assim: Luana, olha, tem algo errado nos seus exames. Deu muita alteração nos seus hormônios. Tem um hormônio que você tem que produzir, você não está produzindo. E esse hormônio, ele é localizado na hipófise, uma glândula que fica atrás do nariz. Eu não sei por que seus exames estão alterados assim, mas vamos fazer o seguinte: eu vou pedir uma ressonância e eu vou pedir uma tomografia da sua cabeça, você faz e traz os resultados para mim, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Eu fui, irmãos, fiz todos os exames que o médico pediu, e quando eu retornei, ele falou assim para mim: Luana, nós já conseguimos descobrir qual é a causa, né? O porquê dessa alteração. Aí eu falei assim: nossa, eu não tinha nem noção, né, do que poderia ser. Ele falou assim pra mim: Luana, você tá com um tumor. Você tá com um tumor na cabeça. Ele não tá grande, ele tá pequeno, mas nós vamos ter que acompanhar, né? Eu contei isso para poucas pessoas, só a minha família sabia, o pastor também sabia. E eu fiquei muito preocupada, irmãos. Eu me lembro que quando eu recebi aquela notícia, eu saí ali andando pelo centro de Campinas e eu falei assim: Senhor, e agora, como vai ser? E ele falou assim para mim: Luana, olha, se você tiver que fazer a cirurgia para retirada desse tumor, vai ser uma cirurgia muito difícil, porque a localização desse tumor, ela tá, como eu te falei, atrás do seu nariz. E como os irmãos sabem, eu já testemunhei aqui, eu tenho muitas placas e pinos na minha face. Então ele falou assim: vai ser muito difícil a gente fazer essa cirurgia e não atrapalhar essa
feita, porque tem muita placa, muito pino. Até na ressonância, na tomografia, eu não consigo localizar direito, porque tem muitos conflitos na imagem. E ele falou assim, olha, eu vou te passar o medicamento e esse tumor ele tem que diminuir com esse medicamento. Se ele não diminuir, a gente vai ter que aí fazer uma cirurgia. Irmãos, o medicamento era tão caro que eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer uso desse medicamento? Eu lembro que na época eu fui na farmácia comprar esse medicamento, que eu precisava tomar por 30 dias. E na carteirinha vinha 3 comprimidos. Nesses 3 comprimidos, o valor do remédio era R$380. Eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, como que eu vou custear um tratamento de 30 dias, sendo que quase um comprimido custa R$120 um comprimido? E eu lembro que eu fiquei muito preocupada, eu liguei para minha mãe, e minha mãe falou assim, Luana, não fica preocupada não, isso não há de ser nada. Eu falei, como não é nada, mãe? Já saiu aqui, tá aqui, eu tenho esse tumor. E eu cheguei em casa, falei com meu esposo também, meu esposo me disse a mesma coisa. Ele falou, meu bem, fica tranquilo, entrega nas mãos de Deus. Mas, irmãos, a gente fica aflito, a gente fica ansioso. E nos acompanhamentos que eu fui fazendo, semana passada eu retornei ao médico, meu esposo teve até a oportunidade de ir comigo. E quando eu cheguei lá com os novos exames, com a ressonância, com a tomografia, o médico muito atencioso que o Senhor preparou para mim. E eu lembro que ele pegou as chapas, pegou a ressonância e ele ficava assim. Ele olhava, aí ele virava do outro lado, ele olhava. Aí ele virava para o outro lado, ele olhava, ele falava assim, nossa, estranho. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não tem nada. Glória a Deus. Eu fiquei assim tão feliz com aquela notícia. E ele falou assim, você tem os exames anteriores, os exames que comprovavam o tumor, e eu não tinha mais os exames. Porque quando o meu carro foi furtado, esses exames que comprovavam o tumor foi junto no carro que foi furtado. E ele falou assim, ó, eu não estou vendo nada, mas eu vou pedir o laudo, deixa eu ler aqui o laudo do médico que fez os exames em você. E ele pegou novamente, ele pegou o laudo, olhou, leu e falou assim, eu não estou vendo nada. E o médico também que fez a ressonância e a tomografia em você, ele também colocou aqui no laudo que nada consta, que não tem tumor nenhum. Irmãos, quando a irmã me deu louvor, Deus me fez voltar e pensar que tem certas coisas que é para Deus fazer. Que não é um medicamento que vai te curar, que não é um tratamento que vai te levar à cura, mas tem coisas que é para Deus fazer. Deus deu inteligência para o homem, nós temos sim fazer uso da medicina, mas tem certas coisas que só Deus vai fazer, que só Deus vai operar. E eu saí ali daquela sala regozijando na presença do Senhor, e eu disse, Deus, obrigada, porque Tu és grande, porque Tu és poderoso, porque Tu és o Deus que cura desde uma gripe, desde uma dor, até um tumor, um câncer, uma AIDS, porque para o nosso Deus não há impossibilidades. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico, irmãos, ao nosso Deus, eu exalto ao nosso Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu fiquei muito alegre, muito contente. E quando foi na semana seguinte, eu também passei por uma bateria de exames oftalmológicos, porque assim, eu tenho muito problema nas minhas vistas, que é genético. Os irmãos vão me ver usando óculos, mas eu uso lente, meu grau é muito alto, é quase 5 graus em cada vista. E eu fiz, irmãos, os exames, e quando saiu o resultado desses exames, eu fiquei, confesso aos irmãos, apreensiva novamente, né? Eu fiquei muito preocupada, porque foi diagnosticada uma doença nos meus olhos, a qual não tem cura. E se eu não fizer uma cirurgia
cirurgia que o médico pediu para que eu fizesse, eu posso correr o risco de perder as minhas vistas. Isso é hereditário, vem da minha família. Minha avó perdeu a vista muito cedo, meu primo também agora recentemente. Então eu fiquei muito preocupada, porque a única coisa que os médicos podem fazer é essa cirurgia. É uma cirurgia muito complicada, irmãos, uma cirurgia que eu tenho que colocar uma parte um anel de ferro dentro dos olhos. Não sei se alguém aqui já ouviu falar que chama anel de Ferrara. E eu fui ver essa cirurgia e eu fiquei muito assustada. E eu falei, Senhor, eu não quero passar por essa cirurgia. Eu estou com muito medo. Eu falei para Deus desse jeito nas minhas orações. Irmãos, eu quero pedir a oração da igreja. Porque eu sei que o mesmo Deus que me curou de um tumor que eu tinha, Ele também pode curar as minhas vistas. Eu creio no Deus da cura, eu creio no Deus da providência. E eu creio, irmãos, que com a ajuda da igreja, com a ajuda dos irmãos, né, talvez possa existir alguma outra forma de tratamento, mas se realmente eu tiver que fazer cirurgia, eu creio que Deus estará na frente, que mais uma vez Ele será o médico dos médicos. Então, ao ler o texto que nós acabamos de ler, nós nos deparamos aqui com uma viúva que, após a morte do seu marido, se encontra com sérias dificuldades, pois de certo essa mulher tinha muitos afazeres, né? Ela tinha trabalho no lar, ela tinha ali o seu trabalho no campo, ela tinha que ir às tarefas do dia a dia, de preparar o pão, de fazer os tecidos. A mulher antigamente, no passado, ela tecia muito, e agora essa mulher, ela se encontra também com a responsabilidade de assumir a situação financeira do seu lar. Pois nós sabemos que naquela época, quando uma mulher ficava viúva, ela não herdava do seu marido nenhum bem, nem a mulher, nem os seus filhos, nem as suas filhas. Porém, a estima de uma mulher, ela só aumentava quando essa gerasse um filho varão, um filho homem. Aí sim aquela mulher era vista de forma diferente perante a sociedade. Aí sim ela tinha uma estima maior entre a sociedade. E a situação que essa mulher passa, ela se vê em desespero, ela se vê sem saída, porque ela dizia: agora o que eu vou fazer, além dos trabalhos da minha casa, de tudo que eu tenho que manter, eu ainda agora tenho que sustentar uma condição que não era minha propriamente, era do meu esposo, a situação financeira do meu lar. Então ela olha, vê os seus 2 filhos, vê a sua casa, quem sabe ali ela olhou para as suas panelas, não viu nada de alimento, olhou para o fogão e viu que nem brasas mais nele tinha. Aquela mulher, ela se vê numa situação desesperadora. E ela disse: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Qual será o meu recurso? Tendo em vista que se ela fosse até o rei pedir algo, o rei, ele diria o quê? Que estaria certo do credor levar os seus filhos para serem escravos até que o valor da dívida fosse pago de valor integral, de valor total. A lei amparava essa atitude para o credor de levar os filhos daquela viúva. Então ela não tinha nenhum recurso, ela não tinha a quem recorrer, ela não tinha uma assistência, assim dizemos, social naquela época. Ela não tinha realmente a quem recorrer. E tendo em vista que a situação da mulher em Israel, ela era menor ainda, a situação vista da mulher era menor do que em outros países ali vizinhos. E tudo isso ainda para ajudar acontece logo após a guerra entre o rei de Israel e Judá contra os moabitas. Então tudo aquilo que a sociedade estava passando era reflexo de uma pós-guerra. Após guerra nós vemos o que? Muita morte, muita fome, famílias desamparadas, famílias sem pais, né? Filhos órfãos, viúvas. Então essa era uma situação que a sociedade inteira estava passando. Não era restrito somente àquela mulher, mas era uma situação pós-guerra, que era normal, que era comum. Como em toda guerra há estes requisitos de guerra, né? Então aquela mulher, ela se vê numa situação sem saída. Então eu acredito que essa mulher, o único recurso que ela tinha mesmo era viver as caridades que a sociedade fazia naquela época. Porque conforme a lei determinava, as
viúvas tinham que ser ajudadas pela sociedade, por caridade, cada um vai dar um pouquinho, e ali ela ia se ajustando, né? Mas na verdade ela não tinha ali uma renda fixa a qual ela poderia se apoiar. Então essa viúva, ela muito triste, sem saber o que fazer, eu creio que ela clama ao Senhor, eu creio que o Senhor a orienta, e ela lembra de um profeta, tendo por nome Eliseu. Então essa viúva, ela se lembra de Eliseu. E no verso 1 diz assim, que ela clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. O que me chama a atenção é o respeito com que essa mulher se dirigia ao seu falecido marido. Ela tinha grande respeito por ele, nós podemos ver por esse versículo. E também ele era um homem fiel, um homem leal ao Senhor e também ao profeta. E ela diz assim: olha, é chegado o credor, o que posso fazer? Eles vão levar os meus filhos para serem escravos. O que eu posso fazer? No verso 2, nós vemos assim Eliseu dizendo, Eliseu lhe pergunta: que te hei de fazer? Dize-me então, o que és que tu tem na tua casa? Agora, o que a gente para pensar nessa situação? O que ela tinha em casa? Ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Ela não tinha mais nada na sua despensa. Ela não tinha lenha, ela não tinha fogo, ela não tinha brasa, ela não tinha nada. Nada. Mas aí, por um instante, ela se depara com a botija de azeite. Ela diz assim ao profeta: olha, a única coisa que eu tenho na minha casa é uma botija com um pouco de azeite. É só isso que eu tenho. Ao ver dela, aquilo para ela não era nada, porque o que se vai fazer com uma botija com um pouco de azeite? Nós sabemos o valor que o azeite tinha naquela época, né? Mas um pouco de azeite não resolveria todos os problemas daquela mulher. Então, ela pensa assim, talvez, continuo não tendo nada, né? Tendo pouco, mas mesmo assim eu não tenho nada. Então, o profeta Eliseu diz assim no verso 3: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Quando ela diz assim ao profeta Eliseu: a única coisa que eu tenho é uma botija com um pouco de azeite, o que me chama a atenção é esse pouquinho de azeite que ela tem. Porque ao ver dela, para aquilo não era nada. Mas para Deus, o pouco que nós temos, para Deus é muito. Eu não sei se talvez você está dizendo assim: Senhor, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais o que esperar. Eu não tenho mais nada que me faça crer que o meu milagre vai chegar, que a minha bênção vai vir até de encontro a mim. Mas o Senhor diz assim nessa noite: eu vou usar o pouquinho que você tem para entregar a tua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele não trabalha com grandes coisas, querido. Ele trabalha com pouco. Às vezes você pensa assim: Senhor, mas eu não estou fazendo nada para Ti, eu só tenho orado um pouquinho, eu só canto um pouquinho, eu só prego um pouquinho, eu só evangelizo um pouquinho, eu só oro um pouquinho.
vai na igreja, ele serve a Deus, ele só tem essa casinha, ele só tem esse carrinho. Não é assim? E muitas das vezes nós também, nós questionamos ao Senhor: Senhor, mas eu estou na tua casa, Senhor, mas eu te busco. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação que eu achei interessante, que a pregadora ela disse assim: Senhor, ó, a partir de hoje eu não vou mais pregar, a partir de hoje eu não vou mais fazer nada. Eu vou na igreja, eu vou sentar e vou ficar ali quietinha, Senhor, porque tanto que eu prego da tua palavra, eu já tive a oportunidade de viajar até para outros países para pregar a tua palavra. Mas quando eu volto para minha casa, quando eu volto para minha situação, para o meu dia a dia, para minha rotina, Senhor, eu vejo que eu tenho tão pouco. Senhor, eu vejo que ainda me falta tanto. Eu não tenho uma casa confortável, eu não tenho um carro bom que possa me levar a qualquer lugar que eu quiser. Senhor, mas por que, meu Deus? Por que eu tenho tão pouco? E eu olho a vida de tantos outros que não são fiéis a Ti e parece que não nos falta nada. Parece que eles têm tudo o que precisa. Parece que tem tudo e eu tenho aqui tão pouco. E ela disse assim: a partir de hoje eu não vou mais pregar, porque eu estou vendo que parece que na minha vida nada muda. Eu prego para que vidas sejam mudadas, eu prego para que vidas sejam transformadas, eu prego para que o Senhor mude vidas e parece que a minha vida não muda. Eu achei tão interessante ela dizer aquilo, porque isso é o que nós pensamos. Nós somos assim, nós pensamos assim. Então o Senhor disse assim para ela: querida, o que tu está juntando na minha presença, você não está vendo. Porque se eu te der tudo que você precisa, aí tu não vai mais me adorar. Porque se eu te der tudo que você quer, você não vai mais pregar. Mas eu te digo assim: você vai pregar sim, você vai continuar a falar do meu amor sim. Porque no dia que você não se permitir ser usada por mim, sabe o que eu faço? Eu recolho você. Eu pego você e levo para você morar comigo antes que você perca a sua salvação. E quando ele ia testemunhar aquilo, me fez entender. Porque realmente, quando tudo está favorável, quando tudo está bem, quando a gente olha no nosso armário e vê todas as roupas que a gente deseja, todos os sapatos que a gente deseja, quando a gente olha para a nossa despensa e vê pacotes e mais pacotes, quando você abre o seu congelador e vê ali carne, o que você quer comer hoje? Você quer comer picanha, você quer comer frango, você quer comer uma carne suína? Não lhe falta nada. Você tem um carro zero, você tem sua casa quitada, você tem tudo. Mas sabe o que acontece? Falta a presença de Deus, falta a unção de Deus. Porque quando nós estamos bem, nós nos acomodamos, nós não buscamos, nós não oramos, porque a gente pensa assim: ah, tá tudo bem, então para que eu vou orar? Para que eu vou buscar? Para que eu vou consagrar? Para que eu vou jejuar? Então muitas das vezes o Senhor ele não vai nos dar aquilo que nós desejamos, mas Ele vai dar o suficiente para que nós não passemos necessidade, para que nós possamos a cada dia viver na dependência de Deus. Porque o cristão, ele não vive de bens materiais, ele vive na dependência de Deus. Ele vive a cada dia dependendo do Senhor. Senhor, agora faltou isso, provê para mim. Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, me ajuda, o que eu vou fazer? Senhor, acabou tudo na minha despensa, agora eu não tenho mais nada. Mas sabe aí o que o Senhor faz? Ele usa o teu irmão para bater lá na tua porta e trazer aquilo que você está faltando na tua casa. Porque muitas das vezes a gente acredita que nós temos uma vida, vamos dizer assim, superior, é ter tudo que nós precisamos. Não é isso. Aquela mulher, ela não tinha nada na casa dela, mas o pouquinho que ela tinha fez com que ela tivesse tudo. Porque o azeite, ele significa a presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer assim para você: pode estar faltando tudo, mas se você tiver o Espírito Santo de Deus, querido, se alegre, porque você tem tudo. Você tem tudo. E o mundo, ele não entende.
gente se sente tão falho, tão pecador, que a gente não se sente nem digno de entrar na casa do Senhor. Tem dias que a gente passa por conflitos emocionais, por conflitos espirituais, que nos entristece, que às vezes a gente perde a força, a gente perde esse ânimo de fazer, de estar ali. E muitas das vezes a gente fica cabisbaixo, a gente pensa assim, agora eu acho que eu vou parar mesmo, agora eu acho que não vai dar nada mais esse negócio de ir para a igreja, de servir a Deus não. E a gente se vê numa situação desesperadora, porque o maior desespero que um cristão pode passar é quando ele chega na igreja e ele não sente mais nada. É quando a palavra é pregada e parece que para ele estão falando ali qualquer coisa. É quando um louvor ele entoa ao Senhor e ele não sente nada. Eu acredito que o maior desespero na vida de um cristão é a perda do Espírito Santo de Deus. É a perda da comunhão com Deus. Mas se você ainda sente um pouquinho da graça de Deus, se você ainda consegue abrir a tua boca e dizer glória a Deus, aleluia, tu és bom, tu és lindo, tu és maravilhoso, é resultado que você ainda tem um pouquinho de azeite. É resultado ainda que você ainda tem um pouquinho na tua botija. É resultado ainda que o vaso não está vazio. Pode ter só um pouquinho, mas esse pouquinho na presença de Deus é muito. Aleluia. E sabe por que nós temos essa necessidade? Nós necessitamos às vezes nos sentir assim, porque então, senão a gente se engrandece demais. O ser humano, ele é assim, ele se engrandece com tão pouco. Então sabe o que Deus faz? Deus nos coloca lá embaixo. Deus permite a gente passar por provas. Deus permite que a gente passe por situações difíceis, adversas, para a gente ver que a gente não é nada. Para a gente ver que tudo nós dependemos é dele. Que o louvor é dele, que a graça é dele, que a providência é dele, que a cura é dele. Aí o Senhor nos leva lá embaixo e fala assim, ó, sabe do que você é feito? Você é feito de barro. Você é o meu vaso. Aí o Senhor fala assim para nós, ó, te quebro, te amasso, desfaço, dou brilho com o sol, você é meu. Não temas, siga em frente, seja forte, seja crente, cante, te alegra, se diga na terra que eu sou o teu Deus. Irmãos, não há coisa melhor do que a gente ser vaso. Não há coisa melhor
aprendi a fazer algo que eu só entendi a importância disso quando eu passei por um momento difícil na minha vida. Então agora, todos os dias que eu acordo, eu me sinto na obrigação de falar assim: Senhor, obrigada por eu enxergar. Obrigada por eu poder andar. Obrigada por eu poder me movimentar. Obrigada por eu poder, Senhor, dobrar os meus joelhos aqui agora e dizer assim: Senhor, eu estou viva. Eu tenho aqui saúde. Eu posso respirar. Eu posso te louvar. Eu posso engrandecer o teu nome. Eu posso levantar as minhas mãos para o céu e declarar que não há outro Deus melhor do que o Senhor. Porque a gente só entende essa necessidade quando, irmãos, você às vezes não consegue enxergar. Quando muitas das vezes a sua visão é tirada. O meu primo, com 35 anos, perdeu completamente as vistas. Ele não enxerga mais nada. E ele disse assim para nós da família: como é importante a gente enxergar, como é importante a gente ver. Eu acho que poucas vezes eu agradeci a Deus por eu poder enxergar. E eu falei: Senhor, é verdade. A gente às vezes só lembra de agradecer quando a gente sente falta. Quando a gente sente falta. Quando muitas das vezes você está com a perna quebrada e você vai entender a importância que tem sua perna. Quando o seu rim para de funcionar, aí você vai entender. Quando algo acontece na nossa vida de ruim, aí a gente vai entender o quão bom era que nós não éramos nem gratos a Deus por isso. Então aquela mulher, ela não sabia que o pouco que ela tinha era um pouco, mas era o suficiente para que o problema dela fosse resolvido. Ela tinha azeite. Azeite era um remédio naquela época para curar várias feridas, era um bálsamo, não é assim? Era também combustível para lâmpadas, então era difícil uma casa não ter azeite. Às vezes poderia ter pouco, mas um pouquinho, bem pouquinho, tinha. E esse é o segredo, é não deixar faltar. Às vezes você está tão fraco na presença de Deus. Às vezes a gente está tão fraco na presença de Deus que a gente fala assim: eu não tenho mais nada, mas um pouquinho que ainda nos resta, Deus faz multiplicar. Deus multiplica, Deus multiplica, Deus multiplica até transbordar. E aí quando a gente vai ver, o vaso está cheio. Quando você vai ver aquela dificuldade que você pensava que era algo que ia te afligir, que ia te derrubar, você fala: não é nada. Porque o meu vaso está cheio, porque eu ainda tenho azeite. E é o que Deus quer de nós, é esse pouquinho. Horas difíceis que a gente passa por abandono, passa por certas fragilidades, e aí que a gente entende como é bom ser vaso, como é bom ser feito de barro. Você já pensou que nós poderíamos ser feitos de qualquer outra coisa? Mas Deus escolheu o barro. Por que o barro? Porque o barro ele é reciclável. Se não está dando certo assim, Deus vai pegar você, Deus vai desmontar e Deus vai fazer de novo. Mas nós não vamos ser jogados ao mundo, porque nós somos barro, nós somos recicláveis na mão do Senhor. Não é porque que hoje você pecou, não é porque hoje você fez algo que desagradou o Senhor, que Deus vai te lançar para fora. Não, o Senhor fala assim: vem aqui. Vem aqui que eu vou te moldar. Vem aqui que eu vou colocar você nas minhas mãos. Eu vou te transformar. E eu vou te colocar como vaso de honra de novo na minha casa. Eu vou te colocar em destaque de novo. Porque você é meu. Eu uso você conforme o meu querer. Eu uso você conforme a minha vontade. Olha, não se preocupa com as suas necessidades, não. Porque na
Deus continua falando assim. Tem um pouquinho aí? Tem um pouquinho de azeite aí ainda? Pega esse pouquinho e me busca. Pega esse pouquinho e clama a mim. Pega esse pouquinho e interceda. Pega esse pouquinho e ore. Pega esse pouquinho e me busque. Porque eu vou te mostrar grandes coisas, firmes, que vós não sabes ainda. Pega esse pouquinho. Pega um pouquinho. Aí sabe o que você faz? Olha aí o que você vai fazer, ó. Pega um pouquinho. Aí você entra e fecha a porta. Aqui tá falando no seu quarto. Entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos e deita o azeite. Sabe o que é você entrar no teu quarto, fechar a porta e deitar o azeite? É falar assim: Espírito Santo de Deus, toma conta da minha vida. Desce agora sobre mim. Desce agora sobre a minha vida. Entra, Senhor, nas áreas que eu não consigo ir. Senhor, age nas células do meu corpo, aonde os médicos não conseguem agir. Senhor, entra agora nas minhas entranhas. Entra agora dentro do teu ser. Derrama o azeite. Pode me faltar tudo, mas não me deixa faltar o azeite. Não me deixa faltar a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Tem o azeite em todos os vasos, todas as vasilhas, todas as botijas. Vai lá, chama os teus vizinhos, bate de porta em porta e fala: eu preciso de vaso, eu preciso de vasilha, porque lá em casa o azeite está transbordando. Enquanto tiver vaso, Deus vai encher. Enquanto tiver vasilha, Deus vai encher. E aqueles filhos saem de porta em porta batendo e arrecadam o maior número de vasos. E quanto mais vaso vai chegando, mais vai enchendo, mais vai enchendo, mais vai enchendo, mais vai enchendo. Você tem noção do que é você ter um pouquinho e de repente você olhar e ver vasos e vasos e vasos cheios de azeite? Sabe o que é isso? Isso é coisa para Deus. Isso não é coisa para mortal, não. Isso é coisa que só Deus faz. Tirar de pouco e fazer muito. Alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos é só Deus que faz. Eu tenho maior alegria no meu coração de bater no meu peito e dizer assim: olha, o meu Deus não é um Deus de barro. O meu Deus não é um Deus de argila. O meu Deus não é um Deus de cerâmica que se cair aqui no chão, ele se quebra. Hoje as irmãs cantaram um hino assim: que os olhos de Deus não estão fechados para que ele não possa ver. Que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que ele não possa ouvir. E que outro igual a ti não há. Tu és único, tu és Deus, porque o que adianta ter mãos e não poder pegar? O que adianta ter pés e não poder andar sobre as águas? O que adianta ter nariz e não poder cheirar? Mas o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, ele tem as mãos estendidas para nos abençoar. Ele tem pernas, ele tem pés para ir aonde eu e você não pode ir. Ele tem os seus ouvidos atentos para ouvir as nossas orações. Ele tem os seus olhos abertos para nos guardar e nos guiar por onde quer que nós andemos na face
pode fazer isso por você, não. Ídolo nenhum pode fazer isso por você. A única pessoa que pode fazer isso por você é Jesus. E Ele está aqui nessa noite. E Ele está dizendo assim: vem até a mim e eu te aliviarei. Vem até a mim, eu deitarei o meu azeite sobre o teu vaso, e ele transbordará e não se acabará. Cheguei às vasilhas, disse ela, um dos filhos: chega a mim aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu: acabou, mamãe, não tem mais. Acabou! Sabe qual que é o segredo? Pode até acabar o vaso, mas o azeite ele não para. O azeite ele transborda. O vaso pode até estar cheio, mas ele vai continuar mandando azeite. Ele vai continuar mandando azeite. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que está presente conosco em todas as situações. E Ele não deixará faltar nada. Então foi Ele que diz: olha, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus, Senhor, és maravilhoso, Deus. Aleluia, Jesus. Escuta essa hora. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite.